Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1. Estaremos refletindo na palavra do nosso Deus. Isaías, capítulo de número 6, verso 1. Deus é bendito e maravilhoso. Vem? Diz-nos assim a palavra do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada ao teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você diz amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, pedir, Senhor, que esteja abençoando a ministração da sua palavra. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Seu Deus, nesta hora, por podermos refletirmos na Tua palavra. Quero eu te pedir que o Teu Espírito Santo esteja em todo momento, Seu Deus, como tem estado no decorrer deste culto, aqui conosco, Senhor, para falar aos nossos corações. Que seja, pois, a Tua palavra como um martelo que esmiuça a penha, como espada que corta, Seu Deus, dos dois lados. Deus, em um nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite, mais uma vez, pela Tua palavra. Assim eu oro a Ti, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. E vamos à ministração da palavra do nosso Deus. Queridos, o texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. É um texto que fala sobre a visão do trono de Deus pelo profeta Isaías. Visão esta que aconteceu quando ele recebeu o seu chamado. O que eu acho interessante de entendermos aqui sobre o profeta Isaías, que, como temos estudado aqui às quartas-feiras no panorama bíblico, e temos aprendido muito sobre a vida de todos os profetas, e o profeta Isaías de uma maneira muito especial, porque ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Daí classificarmos ele como um profeta messiânico, porque foi o profeta que mais revelou acerca da vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Só que eu acho interessante que o profeta Isaías, ele começou a profetizar muito cedo no seu ministério. A Bíblia vai nos mostrar isso, que ele teve um grande período profético, ou seja, o seu ministério durou um tempo muito grande. No capítulo 1, no versículo 1 do seu livro, nós podemos ver que ele profetizou. O início do seu ministério se deu ainda quando Uzias estava reinando. E depois ele profetizou durante o período de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E vai concluir o seu ministério no final ali da sua vida, no período em que o rei Manassés estava reinando. O que eu acho muito interessante acerca da vida desse profeta é que ele profetizou durante um período que antecede o cativeiro babilônico de Judá. Contemporâneo dele foi o profeta Miqueias e Oséias,
que também falaram durante o mesmo período antes de Nabucodonosor invadir Judá e deportar os judeus para a sua terra. Que muito me enche o coração é que Isaías ele é um profeta que tinha uma particularidade muito especial. Para a gente que está estudando o livro dele, nós vimos aqui que muitas das suas profecias, ele a elaborou em forma de poesia, porque ele era também poeta. Alguns historiadores dizem que ele era um cronista no reino, porque pertencia à corte, tinha acesso ali à presença do rei, e com isso, além de pertencer à família real, há quem diga que ele era sobrinho de Uzias. E por isso ele tinha muitas facilidades, tinha acesso ao rei, tinha um bom status, gozava de uma boa posição, tanto política quanto profissional, trabalhando diretamente na corte, no palácio do rei, dado a sua familiaridade, uma vez que ele vem de Judá. A Bíblia também diz que ele era casado e que a sua mulher também era profeta. A Bíblia diz, a profetisa. A Bíblia também vai dizer que ele teve 2 filhos com essa mulher que tinha o mesmo ministério profético que ele. E os 2 filhos recebem nomes proféticos que diziam respeito exatamente sobre a vida do seu povo Judá. Então nós podemos ver que Isaías era profeta. A mulher de Isaías era profetisa. Os filhos deles eram proféticos. O ambiente familiar de Isaías era um ambiente piedoso. Ou seja, era uma casa que servia ao Senhor. Só que o período em que ele está servindo a Deus era um período de grande dificuldade. Dificuldades em todas as esferas da vida do seu povo em Judá. Se você ver, no capítulo 1, nós vamos ver que o período em que Isaías está profetizando é um período de muita ignorância espiritual. Volte os seus olhos aí ao versículo de número 3, aonde diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo nada entende. O povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, plantado na terra da aliança, a terra da promessa, agora desconhece o Deus a qual eles um dia serviram. Não somente isso, no versículo 4 diz também que era um período de grande apostasia. Diz aí o versículo 4, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, semente de malignos, filhos corruptores que deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, é um período de apostasia espiritual no meio do seu povo. Não somente isso, nós vamos ver nos versículos 5 e 6, que era um período também de muitas doenças amartiológicas, ou seja, doenças originadas por pecado. Olha aí o que diz o versículo de número 5 do capítulo 1. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelarias, toda a cabeça está enfermo, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Era um período de grande enfermidade, enfermidades essas que a ciência da época não encontrava solução, a medicina não conseguia dar jeito, por causa que eram doenças originadas pelo pecado de Judá. Versículo de número 7, fala que também esse período é um período de grande devastação, ou seja, aonde a terra estava destruída. Versículo de número 10 do capítulo 1, fala que é um período de grandes pecados. Deus compara a sua nação santa ao seu povo escolhido, aquele a quem ela intitula como a sua esposa, como a sua noiva, aquele que Deus libertou do Egito, conduziu do deserto durante 40 anos e os fizeste introduzir na terra da promessa. Deus os compara agora a uma cidade semelhante a Sodoma e Gomorra, porque era um período de muitos pecados. Ainda você pode ver no versículo 11, 12, 13 e 14 do capítulo 1, que o culto que era oferecido a Deus
se tornar agora um culto superficial. Culto superficial por quê? Porque as pessoas entravam no templo para adorar a Deus, mas no entanto não cultuavam de verdade. O Senhor vai usar essa expressão para falar do seu povo: esse povo se achega até mim e me honra com os lábios, mas o seu coração não está comigo. Culto superficial. As pessoas estavam somente apenas de corpo presente na igreja, mas o seu coração não estava ali. A sua adoração não era sincera. O seu culto não era racional e verdadeiro. Pelo contrário, era um culto falido. Os versículos 11, 12, 13 e 14 diz que o Senhor estava enfadado daquele culto, que Deus não aceitava mais aquele tipo de culto que era oferecido pelos israelitas. O período em que Isaías está profetizando, diz aí também no versículo de número 23 do capítulo 1, era um período de corrupção. Corrupção generalizada por todo o seu povo. Diz aí: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão, nem chega perante eles a causa das viúvas. Parece que ele está falando de Brasília. A Judá do tempo de Isaías se tornara um covil de ladrões, aonde as pessoas se vendiam para promover ali sentenças favoráveis àqueles que pagassem a maior quantidade de dinheiro. Perderam o compromisso com a justiça, perderam o compromisso com a verdade. Isaías então ele vai começar a profetizar num período aonde ele via que a nação dele estava totalmente corrompida. Mas também era um período de grandes incertezas políticas, porque nós vamos ver que o parente dele, talvez o tio dele, o rei Uzias, ele vem a falecer. E o rei Uzias já estava governando a terra há cerca de 52 anos. Foi um grande rei, um rei que no início do seu reinado, com 16 anos de idade, a Bíblia diz que o rei Uzias, ele se propôs a buscar ao Senhor, e Deus o abençoou. E o escritor de Crônicas, no capítulo 26 do segundo livro, ele vai dizer o seguinte: enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A nação de Judá, durante o período da administração de Uzias, foi um dos períodos que mais cresceu. Talvez ela tenha evoluído belicamente muito mais do que no período de Salomão. A Bíblia diz que Uzias era amante da agricultura, tinha muito gado, muito bois, tinha um exército de homem destro, tinha uma força de elite que era ambidestras, ou seja, travava a batalha com as duas mãos e era invencível. Era a força de elite bélica do rei Uzias. A Bíblia vai dizer que ele prosperou de uma maneira muito grande, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Aí a Bíblia vai dizer assim: até que se tornou forte, e havendo se fortificado, ou seja, havendo se tornado famoso, o rei Uzias, havendo crescido, evoluído, prosperado, havendo se fortificado, a Bíblia diz que ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína, que ele entrou no templo para oferecer sacrifício, incenso sobre o altar de incenso, coisas que não lhe era permitida, porque Uzias era de Judá, e somente os descendentes da tribo de Levi eram habilitados por Deus para oficiar no sacerdócio, para poder oferecer incenso no altar, no templo do Senhor. E Uzias, ele achou que podia, porque ele agora era o cara. Ele cresceu, mas o seu caráter não acompanhou. A pior coisa que pode acontecer com o homem é quando ele conquista o sucesso, mas o caráter dele não evolui juntamente com o seu crescimento pessoal. A pessoa começa a se achar boba, começa a achar que pode tudo, que pode mandar e desmandar, fazer o que bem quiser, e Uzias começou a fazer isso. Só que a Bíblia diz que quando ele entrou no templo para oferecer ali sacrifício, os sacerdotes se opuseram a eles.
e disseram para ele: olha, a ti não te compete oferecer sacrifício perante o altar do Senhor, porque Deus designou esse encargo exclusivamente para os filhos de Levi. E a Bíblia diz que ele, irado, jogou o incensário no chão, e naquele exato momento uma lepra saiu na sua testa. E quando ele percebeu que ficou leproso dentro do templo do Senhor, ele apressadamente saiu dali correndo. E vemos então um relato de um rei que começou bem, mas que terminou mal. Começou buscando a presença do Senhor, mas terminou afastado da presença do Senhor. Começou muito bem relacionado no meio do seu povo, mas terminou os últimos dias da sua vida afastado, morando numa casa independente, porque ninguém podia ficar perto, porque ele se tornara leproso. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Mais importante do que a maneira como você começa, é a maneira como você vai terminar a sua vida. Porque tem muita gente que começa bem, mas que termina mal. E aí tudo aquilo que empreendeu, tudo aquilo que conquistou, tudo aquilo que fez, tudo aquilo que prosperou, não lhe resulta em nada. Porque o fim, ele é melhor e mais importante do que o começo. E o rei Uzias, ele vai terminar os últimos dias da sua vida afastado da presença do Senhor. Porque ele resolveu tomar para si a glória que é exclusiva de Deus. Porque ele começou a se achar grande demais. Só que em Israel, só tem um que é grande. E ele é o nosso Deus. E Uzias começou a achar que ele era grande demais e que podia fazer tudo. E eu quero dizer que eu e você não podemos nada que Deus não nos permita, que Deus não nos habilite, que Deus não nos proporcione. É vã e indolente a vaidade humana, achar que pode quando não pode. Porque se Deus não quiser, a gente não faz, a gente não vai, a gente não consegue. Ei, não queira você ir aonde Deus não está contigo. Não queira você fazer aquilo que Deus não te habilita, não te capacita para fazer. Ei, espere, se torne sempre dependente, porque a independência faz com que nós venhamos nos tornarmos arrogantes, e todo arrogante, ele é um alvo do Senhor. O rei Uzias então vai terminar os últimos dias da sua vida leproso, imundo, morando numa choupana, longe do reino. E aí a Bíblia vai dizer que nesse período de incertezas políticas, porque ele era um grande rei, porque apesar do seu orgulho, apesar da sua vaidade pessoal, belicamente, militarmente, administrativamente, o cara era bom. E Isaías, por gozar de um parentesco com ele, tinha total acesso agora ao palácio. E agora o rei Uzias vai morrer. E o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías viu o Senhor no ano em que o rei Uzias morreu. O rei Uzias representa para nós tudo aquilo que toma o nosso tempo, nosso talento, nossa devoção, nossa dedicação. Uzias é aquele tipo de situação nas nossas vidas que substitui o lugar de Deus, que toma a glória de Deus. Por quê? Porque nos proporciona segurança, nos proporciona estabilidade, nos proporciona conforto, até mesmo entretenimento. Uzias, na minha e na sua vida, é um obstáculo à manifestação de Deus. É uma figura de autossuficiência, de orgulho e falta de comunhão que muitas vezes nós a justificamos por ativismo. Eu quero lhe dizer que nessa noite você precisa matar o seu Uzias para que você possa ver a glória de Deus na sua vida. Para que você possa ver a glória de Deus na sua vida, Uzias tem que morrer. Porque enquanto Uzias não morre, Isaías não tem experiência com Deus. E eu não sei qual é o seu Uzias, mas o seu Uzias pode ser o seu orgulho. Assim como esse rei era um soberbo, e isso impedia a glória de Deus de se manifestar durante o seu período,
o nosso orgulho pode ser um obstáculo ao fluir e operar de Deus na nossa vida. Talvez o seu Uzias pode ser a sua preguiça, aonde você não tem desejo de orar, aonde você não tem desejo de cultuar, aonde você não tem desejo de vir para a casa do Senhor, aonde você não tem desejo de meditar na palavra do Senhor, e enquanto essa preguiça, que para você é um Uzias, não morrer, Deus não vai se revelar a você. Enquanto aquilo que está ocupando a prioridade na sua vida, que está roubando o lugar de Deus, que está te colocando numa situação confortável, aonde você se nega a sair, não morrer, ei, Deus não pode se manifestar. E o que eu acho interessante é que ele vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías viu, e ele conta essa sua visão a partir de uma experiência pessoal que ele teve com Deus quando entrou no templo. Ninguém contou para Isaías, ele mesmo viu. Queridos, ouvir a experiência dos outros é muito bom. Havia uma época que nas igrejas onde havia-se muito testemunho, era eis isso, eis aquilo, e Deus operou, Deus se manifestou, Deus trabalhou, Deus moveu, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Gente, era muito legal porque isso nos motiva, isso nos faz ter alegria, faz com que a nossa fé seja alicerçada, isso é muito bom, mas no entanto não existe nada melhor do que eu e você termos a nossa experiência pessoal com Deus. Sabe por que tem muita gente que vive da experiência dos outros? Ah, o meu irmão foi na igreja e se alegrou, mas você não. Meu irmão veio na igreja, pediu uma bênção, Deus lhe concedeu, isso fortalece a sua fé, mas você ali não recebeu nada. A morte de Uzias fez com que Isaías, ele realinhasse o seu caminho em direção a Deus. Porque quando agora as suas bases da sua segurança, do seu conforto, do seu status social foram balançados em luto por causa do seu parente, ele agora vai buscar em Deus aquilo que lhe falta. Isaías havia perdido a perspectiva do palácio. E aí ele foi buscar em Deus um realinhamento para a sua vida e um novo propósito. Sabe, algumas vezes, Deus vai permitir que em algumas situações na sua vida haja perdas, para que você possa se conscientizar de que mais importante do que qualquer coisa nesse mundo é você estar na presença dEle. Às vezes Deus permite algumas perdas na nossa vida, para que nós venhamos abandonar a nossa dependência de coisas materiais, abandonarmos a nossa dependência de pessoas, porque muitas das vezes nós acreditamos que estamos bem, não por causa de Deus, mas por causa dos outros, por causa daquilo que temos, por causa daquilo que fazemos, por causa da família a qual pertencemos, por causa do status a qual nós temos, e no entanto, todas essas circunstâncias são passageiras. E a Bíblia diz que Isaías, ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E sabe como que ele viu o Senhor? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías viu Deus assentado. Sabe qual é o interessante? É que nesse momento o trono de Judá estava vazio, porque o rei Uzias havia morrido. Mas, no entanto, Deus usa o momento em que o reino humano está defasado e o trono está vazio, para mostrar a Isaías que o trono do céu continua ocupado. Porque apesar de não ter um rei sentado no trono aqui na terra, o trono dos céus, ele nunca fica vazio. O trono dos céus, ele nunca fica vazio. O que eu acho interessante é que ele fala o seguinte, olha, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não era um trono qualquer, não era um trono comum, não era um trono aqui na terra, não era um trono no limiar do horizonte da visão de Isaías. Ele viu a sala do trono de Deus.
e viu que Deus estava sentado num alto e sublime trono, demonstrando para Isaías que circunstâncias terrenas podem fugir ao controle humano, mas circunstâncias terrenas não abalam a soberania do céu. Deus, ele continua governando soberanamente a terra, e a Bíblia diz que as suas vestes enchem o templo. Sabe o que eu acho legal? É que naquela época de Isaías, a majestade dos reis era medida pelo tamanho das suas vestes. Os reis competiam entre si para ver quem tinha uma veste real mais longa, mais comprida, porque a grandeza do rei era medida pelo tamanho das suas vestes. Só que quando Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele vê que Deus está no céu, mas as suas vestes, elas preenchem o trono e preenchem o templo aqui na terra. Isso quer dizer que o controle de Deus, ele não está somente no céu, ele está sobre tudo e sobre todos. O nosso Deus, ele tem domínio sobre todo o universo. Isaías viu isso, o Senhor estava sentado num alto e sublime trono, quando ele olha para cima. Mas quando ele olha para o templo onde ele está, ele vê que as vestes do Senhor enchiam todo o templo. E a Bíblia diz que toda a terra estava cheia da sua glória. E sabe o que é ainda mais legal aqui? É que a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, e eu vi serafins que estavam sobre o trono, voando sobre o trono, acima dele, e cada um tinha 6 asas. E a Bíblia diz que eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim é uma classificação, uma denominação a uma classe de anjos que protegem o trono de Deus. E essa palavra serafim significa ardente em fogo. Seres que ardem, seres que queimam em fogo. Serafins são anjos flamejantes. Na visão de Isaías, ele viu que haviam serafins ao redor do trono de Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só que eles queimavam na presença de Deus, eles ardiam em fogo do céu. Sabe, a manifestação da glória de Deus, ela é tanta que aqueles que estão à sua volta, eles são contagiados por ela. E esse é um fogo que inflama, mas que não consome a essência, só consome aquilo que não presta. Você viu que Deus, quando se manifestou a Moisés no deserto, ele se manifestou no meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça e viu ela pegando fogo, mas o mistério não era a sarça pegar fogo, porque sarça é um arbusto seco que pega fogo com muita facilidade, então tem muita autocombustão no deserto. Isso é normal. O milagre que Moisés quis ver era porque que a sarça queimava, mas não se consumia. E aí foi quando ele entendeu que aquele fogo não era um fogo terreno, mas que era um fogo dos céus. E aí Deus se manifestou a ele e disse: Moisés, eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Só que o que eu acho interessante na visão de Isaías dos serafins é que eles tinham 6 asas. Quantas asas eles tinham? 6. Quantas asas eles tinham? 6. Com 2 eles cobriam o rosto. O que eu acho interessante é que eles não podiam olhar diretamente na visão de Isaías para a glória de Deus. É uma visão. E ele está vendo que esses serafins, esses anjos que assistem à presença de Deus, com 6 asas, 2 delas serviam para ele cobrir o rosto, para que eles não vissem a face de Deus.
E o que eu acho isso legal é que o nosso Deus, ele é tão santo, que os próprios serafins que assistem à sua presença cobrem o rosto diante da sua glória. A Bíblia vai dizer, Paulo falando em Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, que o nosso Deus é o único que possui imortalidade, que habita numa luz inacessível, ou seja, a qual nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. O nosso Deus, a sua santidade é tal que o brilho da sua santidade, Ele ofusca até mesmo a face daqueles que estão à sua volta. Quando Moisés falou: Senhor, se eu achei graça diante de Ti, permita que eu veja a Tua face. O Senhor falou: Moisés, era tudo o que eu queria, era me revelar a Ti. Mas no entanto, nenhum homem pode ver a minha face e sobreviver. Mas faz o seguinte, Moisés, eu vou te colocar na fenda de uma rocha, e eu colocarei as minhas mãos para cobrir o seu rosto, e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade, e ali eu me manifestarei a ti, mostrarei a misericórdia, e quando eu houver passado diante de ti, eu tirarei a mão, e tu me poderás olhar pelas costas. Gente, que visão que Moisés teve! A visão da glória do Deus Todo-Poderoso, tal que Deus, para o proteger, impediu dele vê-lo, porque o nosso Deus, ele é tão santo, tão maravilhoso. A Bíblia diz que eles tinham 2 asas que cobriam o seu rosto, e das 6 eles tinham também 2 que cobriam os seus pés. Essa atitude dos serafins diante da presença de Deus demonstra uma profunda reverência e temor à santidade do Eterno. Ei, isso é tremendo, sabe por quê? Porque isso me faz lembrar de Moisés. No texto que nós já estávamos citando, quando Deus se revela para ele e falou assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor completa o seguinte: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. Quando o Senhor se apresentou a Josué, ali ante a Jericó, quando Josué estava ali pensando em como haveria de conquistar uma cidade intransponível, de muralhas extremamente altas e bem reforçadas, o Senhor se revelou a ele à meia-noite, e quando o Senhor se apresentou a ele com uma espada nua, ou seja, uma espada desembainhada, quando Josué então pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz: não, eu não sou nem dos seus nem dos nossos inimigos, mas eu sou o príncipe que assiste diante da face do Senhor. Tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que tu estás é a terra santa. Na manifestação de Moisés, vemos a presença do Pai se revelando. Ali com Josué, vemos o Filho se revelando. E em circunstâncias parecidas, o Senhor fala: tira a sandália dos seus pés. Só que o que eu acho interessante é que um lugar onde tanto Moisés quanto Josué estavam é um lugar comum, ou seja, areia, deserto, terra, elementos naturais que não tinham nenhuma relevância, mas no entanto, quando Deus se apresentou a eles, o Senhor falou o seguinte: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar nesse momento em que tu estás é terra santa. Antes não era santo, mas por causa da presença do santo, a terra se tornou santa. Porque o que torna esse ambiente santo não é a alvenaria com que ela é feita. O que torna esse ambiente santo não é o acabamento com que ele é acabado, não. O que torna esse ambiente da casa do Senhor santo é a presença do santo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel, que está nessa noite. Por isso que Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, vai falar o seguinte: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos que não sabem que fazem mal. O Senhor está dizendo: guarda o teu pé. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: ó, na minha presença tem que haver reverência. Na minha presença tem que haver reverência. Ei, o nosso Deus é um Deus santo. A casa onde Ele está, a presença dEle manifesta, torna um ambiente santo. E na presença de Deus
tem que haver temor e reverência. Ah, mas você pode dizer, irmão, mas isso é coisa do Antigo Testamento, e eu lhe afirmo que não. Hebreus capítulo de número 12, versículos 28 e 29, a palavra do Senhor diz exatamente o seguinte: portanto, irmãos, já que temos herdado um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é Deus fogo consumidor. Deus está falando o seguinte: olha, portanto, nós que já temos recebido uma herança inabalável no céu, devemos adorar a Deus com atitude de gratidão, com uma atitude que seja aceitável diante dEle. A expressão é uma atitude aceitável diante de Deus, com reverência e temor diante de Deus, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Tem gente que acredita que de qualquer maneira pode se oferecer um culto ao Senhor, que de qualquer maneira você pode vir na casa de Deus, brincar, assoviar, falar com os outros, não prestar atenção quando Deus está falando e achar que Deus vai receber esse tipo de culto. E eu lhe afirmo categoricamente que Deus não aceita qualquer tipo de culto. Se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, Nadab e Abiú, filhos de Arão, não teriam sido mortos diante do altar quando ofereceram fogo estranho. Se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, Ofni e Finés não teriam morrido por profanarem a casa de Deus. Se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, Uzá não teria sido fulminado quando de maneira irreverente tocou na arca do Senhor. Se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, Ananias e Safira não teriam perecido quando tentaram enganar o Senhor, oferecendo metade da oferta proposta. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante: o Deus dessa igreja é um Deus santo. É um Deus santo, e todos que se aproximam dele, reverentemente devem ser santos, porque a Bíblia diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, eu sou santo. Santidade é a espinha dorsal do relacionamento do homem com Deus, sem a qual nós não vamos chegar a Ele. Não vamos chegar a Ele. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Agora eu quero que você volte os seus olhos aí ao versículo de número 3, vê o que está escrito. E clamavam a Deus. E clamavam a Deus? Não. Observe o que o texto diz. E clamavam uns aos outros. Eles não clamavam a Deus dizendo Santo, Santo. Eles diziam, e clamavam uns aos outros. Eram vários anjos que clamavam ao outro dizendo: olha, Ele é santo. Eles sabiam que Deus era santo. Mas nesse culto que Isaías viu, ele viu os serafins clamando um ao outro dizendo: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E clamavam uns aos outros: Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu imagino por que ficava um falando para o outro: Ele é santo. Por que havia necessidade de fazer lembrado que o Deus a qual eles assistiam a sua presença é santo? Talvez, conjecturando aqui para aplicar a mensagem, é para que eles não deixassem nunca um ou outro esquecer que o Deus cuja presença eles estavam era um Deus santo. Por isso eles olhavam um para o outro e diziam: olha, o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo, não se esqueça, Deus é santo. E clamavam ao outro: santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós também, na qualidade de ministros e obreiros e servos e filhos de Deus, devemos fazermos lembrados uns aos outros: o nosso Deus é santo.
Porque parece que as pessoas esqueceram. Tratam a Deus como se fosse um amiguinho, como se fosse um colega da escola, como se fosse um colega de trabalho, e no entanto esquece de reverenciá-lo como Ele verdadeiramente é. Ele é santo. Nós precisamos fazer lembrar um ao outro, o nosso Deus, Ele é santo. Irmãos precisam fazer lembrar um ao outro, Deus é santo. Pais precisam fazer lembrar aos seus filhos, nosso Deus é santo. Esposas precisam fazer lembrar aos seus maridos, olha, o nosso Deus, Ele é santo. Maridos, diga para a sua esposa, o Deus a qual nós servimos é um Deus que é santo. Pastores precisam fazer lembrados à sua igreja, o Deus dessa casa, Ele é santo. Deus é santo. Conselheiros precisam fazer lembrado aos vossos pastores, Deus é santo. Deus é santo. E sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia vai dizer que Deus, Ele é amor. Mas a Bíblia só diz que Ele é amor. Vai dizer que Deus, Ele é espírito. Mas a Bíblia só diz, Ele é espírito. Vai dizer que Deus, Ele é fogo consumidor. Sim, mas vai dizer que Ele só é fogo consumidor. Mas quando a Bíblia diz que Ele é santo, não só diz que Ele é santo, diz que Ele é santo, santo, santo. A santidade de Deus é o único atributo dentre todos que é elevado a 3. Ele não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Com isso eu quero dizer que todos os outros atributos de Deus são santos. O seu amor é santo, a sua justiça também é santa, a sua vingança também é santa, o seu nome é santo, o seu Filho Jesus Cristo é santo, o Espírito enviado para habitar na igreja, Ele é o Espírito Santo. Tudo no que diz respeito a Deus é santo. É por isso que os seus servos, eles têm que ser santos, porque o Deus a qual nós servimos, Ele é santo. E é aí que eu quero lhe dizer isso com muita propriedade aqui nessa noite. Não pense você que vivendo uma vida imunda aqui na terra, você vai um dia encontrar-se com Deus no céu. A Bíblia é taxativa em dizer, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. O falso evangelho da hipergraça de Deus tem lançado muita gente no inferno, porque ele tem sido o pior mais do que todas as heresias dos últimos séculos. Uma graça que minimiza a necessidade do arrependimento, uma graça que desconsidera a responsabilidade pessoal, uma graça que acolhe o pecador, mas que não recrimina o seu pecado. Isso não é um evangelho de Deus, porque o evangelho do nosso Deus, Ele é santo. No discorrer da visão de Isaías, a Bíblia fala que ele sentiu a presença de Deus, e que essa presença foi algo terrível e assustador. Volte os seus olhos aí o versículo de número 4, aonde diz assim: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. A visão que Isaías tem de Deus é uma visão tão maravilhosa que as estruturas do templo se moveram com a presença do Senhor. O chão da sala se moveu com a presença de Deus. É como se houvesse ali um terremoto muito pontual e local, aonde os umbrais das portas se mobilizaram diante da presença do nosso Senhor. Tudo se balançou na presença desse Deus que é tão santo. Ei, quando Deus se manifesta de uma maneira especial, a sua manifestação, ela é terrível. Quando Jacó viu a escada que ligava a terra e o céu, e anjos desciam e subiam, anjos desciam e subiam, anjos desciam e subiam. Jacó, quando ele acordou do seu sonho, ele falou o seguinte: olha, na verdade o Senhor está aqui neste lugar, e eu não sabia. Quão terrível é esse lugar,
este não é outro lugar senão a casa de Deus e também a porta do céu. Na visão de Jacó, ele viu que havia um terror, havia uma manifestação estrondosa, maravilhosa da presença de Deus, de maneira que tudo à sua volta foi envolvido por aquela glória. A mesma glória que Jacó viu, Salomão também viu na época da edificação, na época da inauguração do templo. Quando a Bíblia vai dizer que assim que Salomão acabou de orar, fogo desceu do céu, consumiu holocaustos e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória de Deus os enchia. E quando os israelitas viram o fogo descendo, e a glória de Deus no pavimento, com o rosto em terra, adoraram e deram graças a Deus, e disseram verdadeiramente: Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ei, eu anseio por uma manifestação de glória dessa de Deus no nosso meio. Eu anseio por uma manifestação de glória de Deus assim, desse jeito no nosso meio. Eu anseio para que Deus venha se revelar de uma maneira tremenda assim no nosso meio. Porque quando Deus se revela desse jeito, não há nada que fica parado. Você vai ver aí que Isaías ele vai falar assim: os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A manifestação da glória, da presença de Deus foi tanta que toda a casa, todo o salão do templo se encheu de fumaça. E aí eu faço uma pergunta: onde há fumaça há? Onde há fumaça há? A casa só se encheu de fumaça porque Deus que se manifestou presente na casa é o Deus do fogo. A casa só se encheu de fumaça porque o Deus que se manifestou na casa é um Deus de fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz que a minha palavra é como fogo. Salmo de número 10, versículo 2 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, e diante dele vai fogo. A Bíblia vai dizer que os serafins que voavam ao redor do trono eram seres ardentes em fogo. No Monte Sinai, quando Moisés recebeu a revelação de Deus, a Bíblia diz que o monte foi coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido sobre a terra em chama de fogo. Aos olhos dos israelitas, parecia o Senhor como um fogo consumidor no topo do monte. O nosso Deus é um Deus de fogo. O nosso Deus é um Deus de fogo. João vai dizer acerca de Jesus Cristo: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é muito maior do que eu, e ele não vos batizará com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que em Atos capítulo 2 estavam todos reunidos no cenáculo, quando de repente um vento forte soprou e ouviu-se um grande barulho, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que foram vistas sobre ele línguas como de fogo. Ei, o nosso Deus é um Deus de fogo. E diante da visão da glória de Deus, Isaías sentiu a sua própria condição. A santidade de Deus revelou a iniquidade do profeta. Foi quando Isaías viu a Deus em sua santidade que ele pôde enxergar melhor a si mesmo, pois a luz da santidade de Deus expôs toda a pecaminosidade de Isaías. Olha só que coisa interessante: não somente os alicerces da casa, não somente os umbrais da porta do templo foram abalados, mas também a presença de Deus, a religiosidade, os fundamentos da moralidade do profeta também foram impactados. Gerou em Isaías uma profunda convicção do pecado. Quando ele olhou para a santidade de Deus, ele diz aí no versículo 5: ai de mim, porque vou perecendo. Essa expressão ai de mim significa estou condenado, julgado, sentenciado, morto, digno de ser condenado por Deus. Quando Isaías ele olha para si mesmo diante daquele que merece ser julgado pelo Senhor, ele faz essa autodeclaração de autocondenação, como quem diz: eu sou digno de morte, eu sou digno de ser punido por Deus.
Isaías vê a si mesmo à luz da santidade de Deus. E aí quando ele se vê à luz da santidade de Deus, ele se sente totalmente destruído, totalmente em pedaços, literalmente desfeito, devastado por completamente. Isaías, ele se coloca, mesmo sendo um profeta de Deus, na condição daquele fariseu que subiu ao templo, na condição daquele publicano que subiu ao templo junto com o fariseu na parábola de Jesus, aonde dois subiram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu que não tinha experimentado a glória de Deus, ele chegou diante de Deus e falou assim: graças te dou, porque eu jejuo 3 vezes por semana, oro, dou o dízimo e faço todas as coisas, não sou como esse publicano pecador. Mas o publicano, quando ele se coloca na presença de Deus, ele nem consegue erguer a sua voz ou a sua face aos céus, ele simplesmente olha para Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isaías, quando ele olha a santidade de Deus e é confrontado por ela, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. O falso evangelho moderno, atual, ele diria a Isaías: não seja tão julgador de si mesmo, não tenha uma tão baixa autoestima acerca de si, você não é tão ruim assim, você não é o pior ser do mundo, você não é o pior pecador. Não, você pode estar diante de Deus da maneira como você está, porque Deus te aceita como você está. Eu quero lhe dizer que isso é uma mentira, porque se Isaías pudesse responder isso hoje, você fala isso é porque você não viu ele como eu vi. Porque quando Isaías viu a Deus como ele viu, os olhos de Isaías contemplaram o Santo de Israel, e ele se sentiu completamente humilhado e quebrantado diante da sua santidade. Eu quero lhe dizer algo muito importante para você: nunca se posicione diante de Deus como aquele fariseu diante do templo, porque nenhum de nós é limpo diante de Deus. Diante de Deus a nossa arrogância, ela não tem como permanecer. Diante de Deus todo espírito de altivez, ele é jogado por terra. Toda prepotência humana são injustificáveis diante do eterno Senhor. Diante de Deus as máscaras caem. Diante da santidade de Deus, os nossos pecados secretos são revelados. Diante da santidade de Deus, as nossas atitudes errôneas, elas são expostas. Diante da santidade de Deus, as nossas prioridades erradas são manifestas. Diante da santidade de Deus, a nossa frieza e mornidão são conhecidas. Eu quero dizer que você pode disfarçar diante do seu amigo, diante do seu irmão da igreja, seu glória a Deus seu aí não passa nem do teto, mas você pode parecer aos olhos dele espiritual, mas diante de Deus, a sua mornidão e a sua frieza não passa despercebido, porque diante da luz da santidade de Deus, todos nós somos expostos. Não tem como nós usarmos máscaras diante do Senhor. Isaías, ele agora se vê como Deus o vê, e é por isso que ele vai dizer: ai de mim, porque eu vou perecendo. Ai de mim, porque eu vou perecendo. Quando mais o homem se aproxima de Deus, mais ele consegue enxergar a si mesmo como ele é. E se você analisar bem, você não é tão santo como você imagina. E diante de Deus, todas as suas justiças são como trapos de imundícia. Diante de Deus, toda a sua boa ação, toda a sua atitude de caridade não passa como algo terrível e podre diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Isaías, ele analisa a sua condição diante de Deus, e ele vai dizer o seguinte: ai de mim, porque eu vou perecendo. E aí ele vai dizer o porquê. Ele consegue se identificar, ele vai dizer assim: porque eu sou um homem de lábios impuros. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías percebeu que, embora ele fosse profeta, embora ele já servisse a Deus, embora ele já tivesse um ministério profético e um relacionamento com o Senhor, ele ainda assim se permitia ser moldado pelas pessoas com as quais ele convivia. Mesmo ele sendo já um profeta diante do Senhor, ele, quando olhou a santidade de Deus, ele viu a sua pecaminosidade, e ele viu também que ele estava se permitindo ser moldado pelo meio a qual ele convivia. Sabe, um grande erro das pessoas na nossa sociedade
é normatizar comportamentos com base na experiência dos grupos a qual elas fazem parte. Se você está no meio daqueles que bebem, você bebe e também acha que isso é normal. Se você está no meio daqueles que fumam, você fuma também acha que isso é normal. Se você está no meio daqueles que xingam, falam palavrões, você xinga também porque você acha isso normal. Se você está no meio daqueles que traem, daqueles que cobiçam, daqueles que vivem uma vida leviana de pecado, você faz isso também porque você faz isso, que você acha que isso é normal. E às vezes a sua aceitação do grupo está contribuindo para a sua ida para o inferno. Porque existem muitas pessoas que estão buscando a aceitação do grupo delas, mas não estão buscando a aceitação do Senhor. Nosso caráter, nossa personalidade, muitas vezes ele está sendo trabalhado e moldado com as pessoas com as quais nós convivemos. O diácono Ebenezer, ele usa uma expressão aqui na igreja que eu acho muito interessante, que ele diz assim: eu quero ser o quinto homem. Eu quero ser o quinto homem. Porque já que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona, se você se relaciona com 4 idiotas, você vai ser o quinto idiota. Se você se relaciona com 4 pessoas tementes a Deus, você vai ser o quinto temente a Deus. Se você se relaciona com 4 pessoas que amam ao Senhor, você vai aprender a amar o Senhor. O problema é que nós muitas vezes não prestamos atenção no meio ao qual nós convivemos e não fazemos essa substituição quando vemos para Jesus e continuamos vivendo dentro de uma normatização de comportamento ditada pelo grupo a qual nós vivemos e convivemos. Só que eu quero dizer que você pode ser fruto do meio, mas no entanto Deus quer te tirar desse meio e botar na presença dEle. Deus quer te tirar desse meio e botar na presença dEle. Não podemos normatizar nem aceitar de bom grado aquilo que a Bíblia condena. Em Esdras capítulo 6, versículo 21, tem um texto que eu acho muito interessante, que fala do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, e vai dizer exatamente o seguinte: assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam se separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Deus de Israel. Comeram do cordeiro todos aqueles que haviam se separado das práticas pagãs. Sabe qual é o grande problema hoje, pastor? Em outras traduções, o cordeiro aqui ele é a representação da Páscoa. Talvez na sua versão vai estar escrito Páscoa. E a Páscoa hoje foi substituída pela ceia. O problema é que tem muita gente que vem para a igreja e participa da ceia, mas que nunca se separou. Nunca se separou. Continua praticando as mesmas práticas e acha isso normal. Querido, querida, em nome de Jesus Cristo, você talvez ainda não tenha aprendido o conceito de santidade, mas ser santo significa ser separado das práticas ímpias. Não é porque o mundo faz que você pode fazer, não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Você não é todo mundo, já dizia minha mãe. Você não é todo mundo. O errado nunca vai passar a ser certo só porque todos estão fazendo. Então para de querer normatizar e aceitar isso na sua vida como se fosse algo normal, porque Deus não aceita. Salmo de número 1, versículo de número 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe como é que o diabo faz a estratégia dele? Primeiro faz você andar junto. Daqui a pouco vocês vão estar conversando, daqui a pouco você vai estar sentado na roda dos escarnecedores, fazendo a mesma coisa que todos estão fazendo. Ei, isso quer dizer que você não vai ser mais um bem-aventurado, porque você está fazendo a mesma coisa. E ser santo significa ser separado. E alguém pode alegar: não, mas Jesus Cristo andava com pecadores, ia na casa deles. Eu quero lhe dizer o seguinte: Jesus Cristo, ele não andava com pecadores, os pecadores que vinham andar com Jesus. E quando eles vinham, Jesus Cristo transformava eles. Jesus Cristo transformava eles. É um grande erro acreditar que Deus nos ama como nós somos. Isso é uma mentira do diabo. Deus, ele te recebe como você está, mas ele muda a maneira como você é. Deus, ele te recebe da maneira como você está, mas ele muda a maneira como você é, para que você possa ser semelhante a ele. Você quer dizer?
santo. Santo! Deus nos salva do pecado e não no pecado. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Quando Isaías ele viu a santidade de Deus, mesmo ele sendo ainda um profeta, ele disse: ai de mim. Eu quero dizer que o fato de você ter muitos tempos, muitos anos na casa do Senhor, não significa que você ainda está plenamente pronto. Eu quero lhe dizer que existem coisas que nós ainda precisamos matar na nossa vida, dia após dia. Os nossos dias têm que morrer, porque se nós não matarmos os nossos dias, Ele não vai nos permitir ver a glória de Deus. Isaías ele já profetizava, mas ele não tinha ainda uma experiência profunda. E aí às vezes nós queremos: Deus, fala comigo. Nós clamamos: Deus, fala comigo, eu quero ter uma experiência profunda contigo. Eu quero ter algo sobrenatural, eu quero uma presença maior, uma graça maior, eu quero algo mais da tua presença. E aí eu lhe pergunto: o que você está disposto a fazer morrer? Porque Deus ele não se manifesta na vida daquele que não está disposto a renunciar. Deus ele não se revela na vida daquele que não está disposto a abrir mão. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele viu a sua pecaminosidade. E aí quando ele confessou o seu pecado, a Bíblia diz que no mesmo instante, a Bíblia usa essa expressão: então, um serafim voou em minha direção, trazendo uma brasa viva tirada do altar, e com ela tocou nos meus lábios. E a Bíblia diz agora: purificado foram os teus pecados, e a sua iniquidade foi tirada. Somente quando houve o processo de purificação, somente quando houve o processo de conserto de Deus em relação à vida de Isaías, quando Isaías confessa diante do Senhor, reconhece a grandeza de Deus e a sua pecaminosidade, e aí a Bíblia diz que então os seus pecados foram perdoados. Aí que nós vamos ver no versículo de número 8, dizendo o seguinte: depois disso, depois dele ter tido uma revelação de Deus, depois dele ter sido perdoado pelos seus pecados após confessá-los e mostrar prontidão em abandonar, depois disso, ele ouviu de novo a voz do Senhor. A primeira vez que Deus nos chama, Ele nos chama para o conserto, e só depois é que Ele nos chama para sermos usados por Ele. A Bíblia diz: depois disso, depois do conserto, depois do encontro, depois da experiência profunda com Deus, depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Eu quero lhe dizer que só pode fazer a obra aquele a quem Deus já fez a obra. Se Deus não fez a obra ainda na sua vida de conversão, de restauração, se você ainda não passou pelo processo, como é que você chegou hoje e já quer sentar na janela? Tem gente que ainda não teve uma experiência com Deus e já está querendo trabalhar na obra. Ei, não coloque a mão aonde você ainda não está pronto para poder operar. Nunca sentou para aprender e já quer se levantar para ensinar. Não faça isso, porque Deus não será contigo. Somente depois que Isaías teve uma experiência com Deus e tendo seus pecados purificados, então ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Eu convido o grupo de louvor a se colocar aqui, e eu convido a igreja também a ficar de pé. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Diz o Senhor. O que eu acho legal do texto, as miúças do texto, é que vai dizer exatamente o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor fala: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não fala: eu estou aqui. Se ele falasse estou aqui, isso é sinal de posição geográfica. Mas quando ele fala eis-me aqui,
Isso significa disposição de espírito. Ou seja, Senhor, eu estou disposto a fazer a tua obra. Eu estou disposto a fazer a tua obra. Mas nem antes de você fazer a obra de Deus, Deus quer fazer a obra dele na sua vida. Muito antes de você fazer a obra de Deus, Deus quer fazer a obra dele na sua vida. E eu quero lhe dizer aqui nessa noite, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, Leandro. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem muito mais para cada um de nós. Enquanto nós vivermos no raso, enquanto nós vivermos esse relacionamento apenas superficial, enquanto nós não nos aprofundarmos em Deus, nós nunca vamos ter uma experiência profunda com Ele. Mas quando Deus se revelar, aí você vai ver aquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-lo a colocar a sua vida diante do Senhor e falar: Deus, perdoa o meu pecado, Senhor. Perdoa a minha iniquidade. Seu Deus, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Seu Deus, porque eu não tenho feito diferença onde eu tenho estado. Pelo contrário, eu tenho me associado e tenho me normatizado, Seu Deus, a conduta daqueles que me envolvem. Deus está falando para você: eu quero tirar você desse meio. Eu quero tirar você desse meio, porque eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu quero usar você. Eu quero usar você. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus e Pai amado, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és Deus santo e poderoso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu estás aqui nesta casa, Senhor Deus, e eu sinto a Sua presença de uma maneira tremenda aqui nesse altar. Deus, eu quero Te louvar nesse momento, Senhor Deus, pelo Teu doce Espírito, Senhor Deus, passeando em nosso meio. Meu Deus, agora, Senhor Deus, eu quero orar a Ti, Senhor Deus, em favor de cada um irmão meu aqui nesta casa. E Te pedir em um nome de Jesus Cristo que Tu vá ao encontro dele nesta hora, Senhor Deus. Que Tu complete a obra, Senhor Deus, que Tu tens começado a fazer, Senhor Deus. Assim como já tens falado, Senhor Deus, aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Eu quero lhe pedir nessa hora: completa a Tua obra, Senhor Deus, move corações. Assim como Tu fizeste estremecer, Senhor Deus, as bases do templo, Senhor Deus, e fizeste os umbrais das portas, Senhor Deus, chacoalharem na Tua presença. Que nessa noite, Senhor Deus, os nossos umbrais, Senhor Deus, os nossos fundamentos religiosos, Senhor Deus, a nossa sacralidade, Senhor Deus, que nós muitas vezes achamos, Senhor Deus, ser demais, possam ser balançadas por Ti, para que nós possamos enxergar o Senhor como o Senhor é, um Deus que é santo e poderoso, um Deus que habita no meio do Seu povo, um Deus que está aqui de novo para renovar-nos, um Deus que está aqui, Senhor Deus, para batizar, um Deus que está aqui, Senhor Deus, para levantar aquele que está caído, um Deus que está aqui para curar aquele que está enfermo, um Deus que está aqui para que se revelar, Senhor Deus, aquele que deseja mais da Tua presença. Senhor Deus, em o nome de Jesus nessa hora, em o nome de Jesus nessa hora, eu Te convido, Senhor Deus, a passear no meio da Tua igreja, a passear no meio da Tua igreja, Senhor Deus, e fazer com que a Sua glória, Senhor Deus, inunde esse lugar. Vem, Senhor Deus, com o Teu fogo, Senhor Deus, em nosso meio, Senhor Deus, e renova as nossas vidas, renova nossas vidas, renova a crente aqui nessa noite, Deus, em o nome de Jesus. Aviva, Senhor Deus, a Tua igreja aqui nesta hora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, levante a sua mão bem alto, começa a glorificar o nome do Senhor. Peça a Deus para renovar você, crente. Peça a Deus para renovar você aqui nessa hora. Peça a Deus para encher você com o Teu Santo Espírito. Cresça, eu diminua.
anja com a sua glória.